Depois de ver a atuação do Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, você nunca mais vai enxergar a polícia militar da mesma forma. E o nosso Café com Defesa Especial de hoje traz o policial que não foi apenas a inspiração para o personagem, ele é o próprio Capitão Nascimento, Rodrigo Pimentel. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Rodrigo Pimentel, o show é seu. Quero saber o seguinte, como é que nasceu o Capitão Nascimento? Conta pra gente, pra mim e pro Cabaé aqui, pra nossa audiência. Olha, eu vou contar da origem do oficial e da origem do filme também, que são histórias bem interessantes, elas se confundem ali. Fui aluno de colégio militar e uma vez eu estava assistindo... Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ah, sim. E na década de 80, eu estava assistindo uma tragédia, as chuvas do Rio de Janeiro, onde teve desabamento de favelas, e eu vi uma equipe da polícia realizando salvamento na favela. Eu era da 8ª série do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Falei, que porra é essa? Quem são esses caras aí, com a farda diferente? Tá? Aí eu descobri que era um tal de NUCOI, Núcleo da Companhia de Operações Especiais. E ali eu comecei a falar para minha turma de colégio militar, eu quero ser essa porra aí, quero o COI, né? Terminei o colégio militar, passei no concurso da academia da ESF, aqui no Rio de Janeiro, me formei na academia de polícia, fui servir em Resende, comandando um pelotão da PM em Resende, subordinado ao batalhão de Volta Redonda. Aí fiz uma inscrição para o concurso do GAT, que era o GAT de São Paulo, para fazer o curso do GAT. Me formei no GAT e fui transferido para o BOP. Aí fiquei no BOP até o ano de 2000. Comandei uma equipe no BOP, a equipe Alfa, que é a equipe retratada no filme mesmo, tá? E depois assumi funções do Estado-Maior. Fui P1, P2 e P3 do BOP. E depois de sair do BOP, Robson, eu não tenho problema de falar isso para você, não. Muita gente sabe, eu não escondo, não me envergonho, porque realmente eu tive problemas no BOP e eu já estava estressado, não combinava mais comigo, eu já não acreditava no que estava fazendo. Faz parte, né, Rodrigo? Todo mundo um dia na carreira se questiona, né? Isso é normal. E o garotinho disse que eu me acovardei numa operação, é absolutamente mentira, mas quando terminou uma operação onde um policial morreu, eu dei uma parte dizendo que o policial morreu, uma morte desnecessária, e eu dei uma parte dizendo que o policial caiu do meu lado e eu não tive coragem de tirar ele da linha de tiro, se eu saísse eu morria também. E o garotinho se aproveitou disso, falou que eu me mijei, que eu me cagacei e tal. E eu tive uma briga com o garotinho, ganhei na justiça, ele foi condenado a 1 ano e 8 meses de cadeia por calúnia. Não está cumprindo, logicamente. Mas eu não tenho problema, e coloquei isso no filme também, tá, comandante? No filme tem cenas do Wagner Moura, que ele está suando, nervoso, ele não quer entrar no beco, ele está... Principalmente depois que teu primeiro filho nasce, o Robson, já não faz muito sentido para você entrar num beco à noite, não, porque é muito perigoso mesmo. A gente é outra pessoa, né? E resolvi fazer uma catarse disso tudo. Eu tinha muito relatório de operação, e um dia eu pedi para o João Salles, que você conheceu do Notícias de uma Guerra Particular, que é diretor de cinema, irmão do Walter Salles. Esse documentário eu recomendo para todo mundo, tá, pessoal? Que todo mundo que estiver assistindo aqui, assista Notícias de uma Guerra Particular, que é uma coisa realmente, mostra o que é o Rio de Janeiro, né? Pelo que deu para mostrar. Muito atual. É muito atual, né? Tem 20 anos, se você pega hoje, você fala, pô, mas isso aqui não mudou nada. E eu pedi pro João Salles se ele tinha interesse em fazer um filme sobre o BOP, e o João Salles falou, cara, brasileiros não gostam de filmes de policiais. O brasileiro gosta de filme de bandido. Então. Olha que interessante, porque olha só, Carandiru, Cidade de Deus, Pichote, Meu Nome Não é Johnny, Lula, Filho do Brasil, Lúcio Flávio, Passadeiro da Agonia. Na história do cinema brasileiro é só bandido, só filme de bandido, é impressionante. E aí ele me apresentou o Zé Padilha, apresentei o argumento pro Zé Padilha, não o roteiro, o Zé Padilha se apaixonou, falou, vamos fazer essa porra aqui, vamos começar a fazer isso hoje. Aí eu descobri que o Zé Padilha não era cineasta, era professor de física, eu descobri que o Zé Padilha não tinha dinheiro nenhum, era só um apaixonado, e o Zé Padilha me deu um livro de roteiro, depois até indica para os nossos inscritos aí, o nome do livro é Como Fazer Roteiros, do Sid Field, e a gente começou a se debruçar sobre aquele livro, fizemos o filme Tropa de Elite, foi o filme mais midiático da história do Brasil, fomos vítimas daquela porra da pirataria, né? Fomos vítimas mesmo, tá? Não foi nada vazado, não. Mas eu falo sempre o seguinte, Rodrigo, quando estão te pirateando, porque a coisa é boa. Eu vejo muita gente pega vídeo do canal, bota em outros canais, não esquenta a cabeça, a pessoa vem reclamar, deixa pra lá, cara. Eu me lembro de uma palestra sua que você começou com esse gancho da pirataria. Sim, eu sempre pergunto, quem viu, Robert, Calma aí, tem uma memória aqui.
Meu irmão estava no Haiti, na Força de Paz, e ele disse que no camelô do Haiti ele via o filme Tropa de Elite na mão dos camelôs. Tá? Eu lembro de você aterrorizando o rapaz lá na plateia da palestra, porque ele comprou um DVD pirata. Eu já peço meus R$5 de volta, me dá meus R$5. E aí foi. Aí as pessoas disseram assim: isso é sorte de principiante. Esses Zé Padilha e Pimentel tiveram uma sorte. Tá bom. Fizemos o Tropa de Elite 2. De novo, o filme mais assistido na história do Brasil. Ficamos com 12 milhões de espectadores. Só perdemos recentemente por Minha Mãe é uma Peça 3 do Paulo Gustavo, que é um filme de comédia. E o Brasil, hoje, as pessoas estão de saco cheio de ver sobre tragédia. As pessoas fugiram do Paulo. Os memes que vocês geraram, Pimentel. Nunca será. Pô, os memes. Nunca serão. Eu escutava essa porra o dia inteiro. Eu tava no mato com a minha tropa, eu escutava essa porra o dia inteiro, cara. A própria coisa do 01, 02, 03. Até hoje, isso é até hoje. E Robson, no primeiro momento, os oficiais do BOPE não gostaram do filme. Oficiais que eu tenho maior carinho, apreço, respeito, e eu considero que meus amigos, o próprio Príncipe, que é meu amigo, que é comando dos anfíbios, Pimentel. Meu chefe era comando, ele ia sempre lá no batalhão. E aí, depois eles vão mudando de opinião. Eles vão percebendo que o filme é um filme positivo, sabe? Que fala dos dramas de um policial, do BOPE, e aquele drama é comum a todos os oficiais, a todos os policiais honestos do Brasil, tá? É o drama da família cobrando, é o drama das tentações dos comandantes corruptos acima, da estrutura poluída. E o filme começa a virar um filme positivo. Recentemente, um comandante do BOPE, que eu também não falava com ele, que eu gosto muito também, mas ele falou: Pimentel, teu filme foi importante demais para o BOPE. O BOPE tinha, Robson, 100 candidatos por ano. Agora nós temos 400 candidatos, 500 candidatos para o BOPE. Sabe? Virou a Legião Estrangeira do Brasil, essa aqui é a verdade. A mesma lenda da Legião virou o BOPE. E aí tem ciúme nas outras unidades de operações especiais. Aí, deu uma dor de cotovelo aí. Todo mundo foi bem, né? E a música do Tijuana, Tropa de Elite e O Subiu de Rua, foi a música mais executada do Brasil em 2007, a maior arrecadação de CAD do Brasil. Todo mundo surfou nessa onda. E hoje o BOPE ainda tem, ele colhe ainda dos benefícios do filme. Mas muita gente na época ficou triste. Porra, Pimentel, você fala de problemas que deviam ser guardados na unidade, você fala de tortura, você fala de corrupção, você fala... Robson, eu sou fã pra cacete de Platoon. Eu assisto Platoon 1 milhão de vezes. Se estiver passando Platoon, para assistir. Eu sou apaixonado pela história do Platoon. E aquele pelotão tem racismo, tem maconha, tem um tenente que é um apagado, que não é líder de porra nenhuma. Que é porra nenhuma, que é nada, cola do Brasil. Eles vão numa aldeia e eles fazem uma injustiça lá com um cara que não era Vietcong, que eles atiram no pé do cara e tal, né? Mas no final você assiste o filme Platoon, você fala, esses caras são heróis, né? Esses caras são foda, esses caras acreditaram na missão e deram a vida pela missão, pelo combate. Eu tenho o maior respeito por esses caras, sabe? E hoje em dia, para você construir uma história boa de polícia, você tem que apresentar dilemas, tem que contar dilemas, e tem que ser desse jeito. Então, eu tenho ideia, eu lancei um filme agora em dezembro do ano passado, mas vai lançar no cinema em setembro, que é Intervenção. Já tem trailer aí, Pimentel, porque eu ponho depois pro pessoal o trailer, tá? Eu vou te mandar o trailer. Me manda tudo, porque a gente disponibiliza para os inscritos aí na nossa comunidade, o pessoal vê. Isso é importante. Põe no blog também, Albert. A gente faz no blog. Um bem bolado. O filme fala sobre um policial que tá de saco cheio com a UPP, que é o Marcos Palmeira, o Babu Santana, que é um sargento da UPP, o mesmo Babu Santana da Big Brother, gente boa pra cacete. Fez Tim Maia. Tim Maia. Fala da Beca Comparato, que é uma policial também, que faz concurso para a UPP, acreditando na UPP, e daqui a pouco percebe que tudo aquilo deu errado, e eles estão lá, na verdade, cercados por traficantes, lá em cima do morro. É a dura realidade, tá? E vai ser um filme polêmico, viu, o Robson? Alguns policiais vão assistir o filme e não vão gostar, outros vão gostar muito, mas a verdade é que eu fiquei 1 ano entrevistando policiais de UPP. E Robson, várias UPPs, não uma só, mas várias, foram cercadas por traficantes, os policiais foram colocados de joelho, arrancaram as armas dos policiais, né, os traficantes esculacharam os policiais e tal. Ou você chega na favela
para impor a ordem com uma quantidade de policiais razoável, com armamento legal, ou então você não vai praticar uma aventura, sabe? E algumas UPPs, o policial não podia botar o pé para fora do container, senão ele morria. Então, para que botar o policial numa condição tão subhumana, de tanta vergonha? Uma coisa política, uma coisa propagandista e política, né? Que a gente nota aí de fora, não sei. E eu levei alguns policiais do PP para assistir o filme já, eles se emocionaram mesmo, chorar. Pimentel é exatamente isso, aquele container, Robson, o container é o símbolo do provisório. É o símbolo do provisório. Se o governo do estado colocou um container, é sinal que aquela porra não vai ficar lá para sempre, né? É sinal que aquilo não é de verdade, que aquilo é político. Porra, a igreja evangélica faz uma igreja de alvenaria. Porra, por que a gente não consegue fazer um batalhão, um quartel de alvenaria, né? Mas bota a porra do container quente, sem condições sanitárias de higiene, e o policial começa a ficar ali, debaixo daquele sol, e o bandido não deixa o policial sair para fazer o policiamento no beco. Algumas UPPs funcionaram muito bem, até 2013, e outras UPPs já começaram erradas, né? E eu falo sobre esse processo. E é um filme que vai ser bem polêmico, bem triste, sabe? Policiais morrem no filme. E o nome do filme é Intervenção, e a gente lança agora em setembro no cinema, se as pessoas voltarem aos cinemas, né? Você falou que o Coronel Montenegro faz o papel do General Braga Neto nesse filme. Porra, o Montenegro é o General Braga Neto. A gente não vai perder. O Montenegro tem um fã-clube. O General Braga Neto já sabe que o Montenegro é ele. O Montenegro faz um papel maravilhoso. O Montenegro, ele tem uma visão, ele comandou um batalhão de infantaria no olho do furacão, né, porra? E olha que interessante, não sei se o Montenegro te falou isso, Robson, mas o tempo que o batalhão Sampaio ficou ocupando o complexo do Alemão, nós não tivemos nenhum homicídio, tá? Então, o Sampaio conseguiu reduzir a zero a incidência de homicídios numa cidade, que é o Alemão. O Alemão tem 212 mil habitantes, é uma cidade, né? O complexo do Alemão, 13 favelas. Então, o Montenegro conseguiu colocar o Alemão num padrão de homicídios igual de Copenhague, igual da Dinamarca, da Suíça, de Zurique, né? Então, assim, a presença militar maciça, ela consegue, sim, reduzir os homicídios. Mas tem que ser, efetivamente, maciça. Se não for, fudeu. Se não for, depois tem que ter uma continuidade, tem que ter outras coisas, instalar, enfim, colocar o Estado novamente ali, né? O Albert, você já esteve na Rocinha aqui do Rio? Não, já teve não, nunca. Não. O comandante já esteve na Rocinha? Já. O comandante já teve? A Rocinha, Albert, ela tem becos intermináveis de... Eu já estive, assim, em volta do Heliópolis, aqui em São Paulo. No Rio, na Rocinha, não. A Rocinha, ela tem uma característica que ela se afunda muito, os becos vão afundando. Alguns becos estão a 7, 8 metros, 10 metros de profundidade. Você coloca a mão na parede, a parede está sempre gelada e úmida, porque o sol não bate ali. Então, a incidência de tuberculose na Rocinha é altíssima, a taxa de tuberculose. E a luz do sol só atinge o beco meio-dia ou 11 da manhã. O beco está sempre de noite. E são becos intermináveis. Aí eu levei amigos da polícia de Nova York lá para conhecer a Rocinha. Ô, Rodrigo, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Como é que vocês mapeavam isso? Olha só, tem um mapa muito... Tem um mapa muito preciso. A Rio Luz ela vai estar realizando instalações com postes de luz. Então nós temos a gente sabe onde surgiu um beco em função do andamento dos postes da Rio Luz. Mas a favela muda. Eu posso voltar na favela daqui a 12 meses e ter um beco novo, ter uma... bem verdade, comandante Robson, bem verdade, Robson. Esquece o comandante. Bem verdade que as favelas elas chegaram no limite de crescimento. A Mata Atlântica existe o ecolimite, que é um cabo de aço, e o próprio tráfico não deixa que a favela siga seu caminho, tá? Porque se a favela seguir o caminho, ela vai chegar numa mina d'água e vai prejudicar todo o abastecimento de água da favela. Então,
Antes mesmo da prefeitura, do estado, do município, o próprio tráfico estabeleceu um ecolimite. Então as favelas estão crescendo no Rio de Janeiro para cima, não para o lado. Tá? E a própria prefeitura já conseguiu medir isso com fotos aéreas e tal. Mas ainda assim, a favela crescendo para cima, quanto mais ela cresce, mais becos profundos, né? E esses becos, eles são intermináveis, e alguém pergunta, Pimentel, quantos policiais são necessários para a Rocinha? O Beltrame fez essa pergunta para o comandante da polícia. Olha, vamos colocar na Rocinha uma UPP com 2.000 policiais. A Rocinha tem 77 mil habitantes, então é um policial para cada 35 habitantes. É uma média foda de você manter. Sim. São Gonçalo, Robson, é um policial para cada 1.000 habitantes. Aí eu coloco em São Gonçalo um policial para 1.000 habitantes e coloco na Rocinha um policial para 35 habitantes. Isso não é justo. E ainda assim, 2.000 policiais na Rocinha não resolve o problema. Né? A Rocinha, a única solução, Albert, é essa que você falou aí. É você realizar a abertura das ruas, é você... não vou falar de derrubar barraco, porque isso é muito feio, mas é você fazer uma reorganização da arquitetura, uma urbanização, né? Parece meio essa porra parece meio assim... porque é difícil, Pimentel. No ordenamento jurídico que a gente... Né? Sim, mas o problema é que no ordenamento jurídico que a gente não consegue avançar isso aí. Consegue. Vai parecer meio lacerdista isso. Sim. Mas tem que ser, porra, mas tem que ser. E aí eu tenho que indenizar os moradores, eu tenho que oferecer uma Minha Casa Minha Vida, qualquer porra. Mas a grande verdade hoje é que se você colocar 3 batalhões de fuzileiros navais na Rocinha hoje, rodando o dia todo, ainda assim eu ainda vou ter o tráfico funcionando nesses becos escuros e intermináveis. Né? Então eu não sei a quantidade certa de policiais da Rocinha. Tá? Talvez 5.000 policiais, talvez. Então a melhor solução, Albert, é realmente fazer o que o Beltrame não fez, também não era competência dele, o que o Cabral não fez, o que o Garotinho não fez, o que a Bené não fez, a Benedita da Silva. É um processo de reurbanização que está cancelado no Rio de Janeiro, né? Está freado desde do Lacerda, né? Que o Lacerda andou mexendo aí em 5 ou 6 comunidades. A Vila Kennedy é a invenção do Lacerda. Sim. A Cidade de Deus também é a invenção do Lacerda também, né? Mas pode ser essa solução. E nesse contexto você tem um batalhão de operações especiais, um batalhão que realiza operações nessas comunidades. Num primeiro momento, Albert, eu questionava, será que são operações necessárias? Será que eu preciso arriscar a vida do meu policial para ir lá para pegar um fuzil, 1 quilo de cocaína, realizar 2 prisões? Então, no primeiro momento, me dava um desânimo. Mas a verdade, Albert, é que se você para de realizar essas operações durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você percebe o crescimento do número de roubos de carga no Rio de Janeiro, do roubo de rua. Então, os comandantes de unidades, principalmente essas unidades da Leopoldina, que é o 41º Batalhão, Irajá, 16º em Bom Sucesso, 9º Batalhão Rocha Miranda, e também o comandante das unidades de Bangu, que é o 14º Batalhão. Se esses batalhões não estiverem operando nessas comunidades o tempo todo, o Comando Vermelho, de fato, desce e realiza muitos roubos, né? E aí o carioca começa a ter seu carro roubado. Nós chegamos aqui à média na cidade, Albert, de 100 carros roubados por dia. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente sabe que o BOPE, ele atua muito nessa contenção, e realmente vocês... É o trabalho de enxugar gelo, mas tem que ser feito, sim, tá? Só que eu queria fazer uma pergunta para você. Além dessas missões que vocês fazem, tá? Dessa contenção, por exemplo, deve acontecer o caso aí das inopinadas, vocês chegarem para trabalhar num dia e de repente ter uma unidade da PM, ou da Polícia Civil, ou qualquer outra Polícia Federal, o que quer que seja, que está numa dificuldade muito grande e precisa de um apoio imediato de vocês também. Como é que funciona isso daí? É um apoio mais especializado? O BOPE hoje tem uma unidade aquartelada, chamada UIT, Unidade de Intervenção Tática, para ocorrências com refém, tá? Essas situações com roubo interrompido, né? O refém, como foi a Ponte Rio-Niterói. Aliás, essa unidade, Robson, dá um capítulo para vocês aí, pô. Essa unidade não perde nenhum. Você vai ter que voltar aqui, Rodrigo, que já vai ver aqui nem o Montenegro, tá? Já virou do programa aqui. Isso aí essa unidade já tá Albert, essa unidade
ela não perdeu nenhum refém desde o ônibus do 74, tá? Desde a da tragédia do 74, essa unidade nunca mais perdeu um refém. Aí você chega lá na UIT, tem lá nós temos um acompanhamento de números, você vai descobrir quantidade de reféns que foram resgatados, quantidade de tomadores de reféns que foram mortos, presos, né? E você vai descobrir que não tem unidade no mundo hoje, na Alemanha, França, Inglaterra, com o mesmo resultado, sabe? Positivo. Essa unidade de intervenção tática ela pode ser usada em apoio à favela também, em operações de favela. E temos as unidades, as equipes de operações, Alfa, Bravo, Charlie e Delta, que elas chegam no batalhão, elas vão realizar operações planejadas pela P3, ou então essas operações emergenciais. Na minha época, as operações emergenciais eram rotina. Você chegava no batalhão domingo de manhã, fazia educação física, manutenção do equipamento, e pode esperar que vai ter algum batalhão com equipe cercada em operações. Ou o 9º batalhão, ou o 3º batalhão no Meia, ou o 6º na Tijuca, e o comandante vai ligar para o chefe de operações, o superior de dia, e o BOP vai ser acionado, e você vai partir para uma favela, Robson, meio às cegas, porque pode você ser planejou... em qualquer ponto da cidade, né? E Robson, são 1.200 favelas do Rio de Janeiro. A favela que você vai sempre, Rocinha, Jacarezinho, Borel, Salgueiro, você mais ou menos conhece os becos e as vielas. Você sabe onde você vai virar, onde você vai tomar tiro. Mas quando você é acionado às 2 da manhã para uma favela que você nunca pôs o pé, Vigário Geral, Lucas, aí muda tudo. Aí você, calma aí agora, né? Por onde que eu vou entrar? Por onde que eu vou acessar? Onde que normalmente estão as contenções que o bandido vai fazer frente à sua entrada, né? E aí você olha para a tua viatura, não tem como você fazer aquele briefing no batalhão, reunir a equipe, fazer um briefing, você faz o briefing nas viaturas mesmo. Porque tem gente ligado. Em perigo e o pessoal pode estar morrendo ali, o tempo é curto, né? Aí você olha para trás e pergunta, quem já foi lá? Aí um soldado levanta a mão, 01, já fui lá. Então, a partir desse momento, você vai ser o ponta da operação, né, da equipe. E esse policial, ele recebe ali uma liderança assim, eventual, de soldado. Situacional, ele passa a ser um líder situacional, ele passa a falar, e você é capitão, mas tu tem que ouvir o soldado, ele, capitão, nesse beco não vai funcionar, tá bom? Porque a minha experiência, que eu já fui nesse beco algumas vezes, quando eu servia no outro batalhão, é que a contenção é foda. Tem 5, 6 fuzis. Mas isso aí, Robson, acaba sendo a rotina. E não tem como conhecer 1.200 favelas. E às vezes as pessoas me perguntam, Pimentel, e dá cagaço? A verdade, Robson, é que de ir na Rocinha e no Alemão não dá cagaço. O cagaço dá de ir na favela que você não conhece, sabe? Essa porra dá um medo da porra mesmo, sabe? Assim, ali a adrenalina tá a 1000, sabe? Essa história de que o bandido não atirava no BOP só acabou. Onde vai o bandido dar tiro mesmo? É 762, é 556, é o AK-47, 762 por 39, o pau come. Não tem mais favela no Rio de Janeiro que não tenha no mínimo 5, 6 fuzis à noite, às vezes 10, 15. Então acabou essa porra de chegar na favela, tem um bandidinho com a pistola, essa porra não tem mais. É o que o Visacro fala dos black spots, né, das regiões dentro da cidade inexpugnáveis, viu, Albert? Albert, eu tenho um carinho pela PM de São Paulo, eu visitei a Rota dezenas de vezes, adoro, acho que meu sonho de colégio militar era ir para a Rota, para a PM de São Paulo. Mas acompanhando a PM de São Paulo em Paraisópolis, cidade de Tiradentes, a PM de São Paulo, ela entra em Paraisópolis a qualquer hora do dia e da noite. 2, 3 patamos com a Rota, com o tático do batalhão, entra em Paraisópolis, vai lá, realiza as suas operações, as suas revistas pessoais. O Rio de Janeiro não é assim. O Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil onde a polícia, para entrar, ela tem que se planejar. E se planejar muito. Às vezes, um comandante de batalhão recebe lá um jovem, acabaram de roubar minha moto, e a minha moto tem um localizador, e eu acabei de ver no meu celular que a minha moto está no beco 5 da favela de Chapadão. É só ir lá buscar minha moto. Aí o comandante do batalhão olha para o jovem e fala assim, meu filho, por favor, volta aqui na quinta-feira, porque eu vou ter que chamar o meu P3, planejar uma operação, eu tenho que pegar as equipes de folga, eu tenho que pegar 2 blindados, tenho que pedir apoio aéreo, porque se eu entrar lá nessa favela com 15 policiais, eu vou tomar um pau do Comando Vermelho, vai morrer, vou perder 2 policiais, e não vai valer a pena.
E aí os jovens saem do batalhão, pô, esses policiais são omissos, pô, nada disso, meu filho. É que principalmente os batalhões do 9º, 41, que são os batalhões dessa região mais em guerra no Rio, né? Essa região do Chapadão, esses batalhões se organizam para realizar operações para recuperar de uma vez só 15, 20, 50, 100 motos, tá? Então, o comandante do batalhão ele se organiza, pede apoio para o batalhão do lado, para o comando de área, e ele pega um dia e recupera 14, 15 carros, 100, 150 motos. E aí, Robson, olha o que acontece. Você recupera carros roubados do Comando Vermelho, normalmente Hilux, esses carros mais espaçosos, né? Amarok, o que for. Que eles gostam de fazer bonde. Exato. Robson, o que o Comando Vermelho vai fazer nesse dia? Bom, a polícia veio aqui e roubou, e pegou meus 15 carros de volta. Precisa de mais carros. O Comando Vermelho vai descer e vai roubar mais 15 carros. Vai roubar mais 15. Aí o comandante do batalhão, ele vai ter a estatística dele alterada. Ele ia ter naquele mês só 15 roubos, ele vai ter 30 roubos, sabe? Então, a própria ação de você recuperar o carro, ela tem que ser bem analisada, porque isso pode gerar para você uma... Eu não estou pregando que o policial tem que ser omisso, não. Ele tem que fazer cumprir a lei o tempo todo. Mas ele tem que, tem que entender um pouquinho... Como a sociedade vai ver isso é que é um problema. Até porque a gente tem um inimigo natural, né? Que é a imprensa, né? Que ela sempre coloca como se tivesse acontecido e é o que você está colocando, não é, né? Ela sempre vai procurar a faceta menos favorável para explorar. Exatamente, a faceta menos favorável. A imprensa, Albert, deu uma porrada na PM. Quando, ano passado, teve um roubo de telefones celulares da Samsung, se eu não me engano, muitos aparelhos. E os aparelhos estavam com localizadores. E a imprensa disse, os aparelhos estão na favela da Maré e a polícia militar não foi resgatá-los. Aí, se a polícia militar... Uma operação na favela da Maré, Albert, você tem 7, 8 escolas fechadas, da rede municipal e da rede estadual. Você tem mais ou menos 5 mil alunos sem aula. Esses alunos vão voltar para casa e a mãe vai ter que ligar para a patroa e vai falar, olha, não posso trabalhar porque eu vou cuidar do meu filho. Né? Vai ter bala perdida, certamente vai ter bala perdida. Não da polícia, do tráfico, mas certamente vai ter. Vai ter uma vítima civil na favela baleada por um tiro de fuzil de um bandido. Mas a imprensa cai de pau. A imprensa diz que a PM do Rio não foi recuperar os celulares da Samsung roubados, sabe? E aí o comandante começa a ficar fragilizado. Mas você conhece o comandante, dá uma ligada para ele, o cara fala, porra, Pimentel, não tinha a menor condição, porra. Uma menor condição de recuperar essa carga. Talvez, daqui a uma semana, um bom planejamento, tenha algum tipo de... Albert, o comandante Robson conhece bem a Maré, porque é o caminho ali dos cariocas e os fuzileiros navais ocuparam a Maré também mais de uma vez. Ali são 3 facções rivais. Você está operando numa comunidade, daqui a pouco você sai de um beco, você já está na comunidade rival. Sabe? É uma coisa absolutamente imprevisível. Ali o Exército Brasileiro teve a morte de um cabo, de um batalhão de Campinas. O cabo foi atingido por um tiro do Comando Vermelho. Ali realmente é algo bem esquisito e complicado. E foi a maior sacanagem já feita com o Exército Brasileiro na história. O Pezão pediu para o Exército Brasileiro ocupar. O Exército Brasileiro mobilizou uma brigada de Campinas, depois mobilizou uma brigada de Cascavel, do Paraná. O Exército Brasileiro tomou conta da Maré durante 1 ano, e no final da ocupação, a PM... Foda-se, deixa para lá. O Pezão mobilizou um aparato federal pesadíssimo, né? E depois a gente não teve aquele aproveitamento de êxito. E uma sacanagem, sabe? Assim, nós usamos a Força Federal assim para nada, sabe? Você não tinha razão para ficar ali 1 ano ocupando aquilo, se não fosse para você manter aquela ocupação para sempre, né? E lembra disso, né, Robson? Tu lembra dessa história? O Janeiro é só história triste, né, Pimentel? A gente sabe que é só história triste. É complicado pra caramba. E então hoje lá tá tudo de volta. Você passa ali na Maré hoje, você passar bem atento ali na linha vermelha, você vai prestar atenção, os policiais são atentos, você vai ver gente de fuzil nas lajes, né? Você vai ver, apesar da presença de um batalhão da PM ali, mas é um batalhão pequeno, que é o 22, né? Eu servi no batalhão blindado de fuzileiros lá do governador, eu tava chegando à noite, tava fazendo um trabalho de distrito, era umas 7 horas da noite, tava subindo a linha vermelha, tinha um golzinho, a hora que eu
Fiz a curva, um cara passou assim, né, meu? Ele pulou as duas cercas, tava tendo uma operação, ele pulou, mas passou que nem um rato, cara. O cara corria muito. Falei, pô, esse cara dá um puta de uma testa. Deu só pra ver o reflexo prateado, assim, que ele devia estar com calculei que fosse um 38, pelo, né, fato de ser prateado. Mas você vê que é normal, teve uma operação de um lado, ele correu, ele passou na minha frente, eu não atropelei ele por pouco. Foi uma coisa assim de doido. Mas é horrível. Robson, eu tento explicar isso para os amigos, porque você conversa com um policial militar de outro estado, ele não acredita, não é possível. Ele acha que nós somos incompetentes, que nós somos fracos. Não é nada disso. É uma situação que surgiu aqui. Os próprios colegas das Forças Armadas, eles só passaram a compreender os dramas da polícia de 95 para cá, depois da operação que o Exército Brasileiro, os Fuzileiros Navais, a Força Aérea, em 95 deram o primeiro apoio, né? A primeira intervenção foi no final do governo Leonel Brizola. E ali forças federais participaram de operações nas comunidades, né? Depois, antes disso foi a ECO 92 também, teve algumas intervenções na ECO 92. Mas até então eu conversava com um colega do Exército, ele achava que a PM era frouxa. Então, a PM trabalha pra cacete, Robson, morre muito policial. Todo dia tem operação, mas enxugando um gelo mesmo. Não, a realidade é essa. Mas eu acho, Pimentel, que o Tropa de Elite ele ajudou a mudar isso daí. Eu acho que a visão da PM do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, ela mudou um pouco depois desse filme. Sim. Espero que sim. Ainda tá, Robson? Ainda é uma polícia muito corrupta, tá? Porque o estado do Rio de Janeiro é um estado corrupto. Sim. Mas é uma polícia bem melhor, assim, bem melhor do que a polícia que eu entrei. O legado bom do Beltrame, Robson, é esse aí, tá? Uma despolitização da segurança pública no Rio. Albert, até o governo Garotinho, os comandantes de unidades eram escolhidos por deputados estaduais, sabe? Os delegados também. Então, assim, um comandante indicava um comandante de batalhão. Para que um deputado estadual quer indicar um comandante de batalhão? Não faz o menor sentido isso. Mas era assim que funcionava. E a polícia era realmente muito politizada. Esse processo de despolitização da polícia do Rio de Janeiro, da militar, ocorre no governo Sérgio Cabral. Apesar do Cabral estar preso, o comandante-geral ele tinha pleno direito de escolher seus comandantes de unidades operacionais e ponto final. Não tinha mais nenhuma intromissão política. Então, assim, algo bem melhor, sabe? Assim, tanto que na gestão do Cabral, o Robson, foram 500 milicianos presos, né? Apesar do Cabral ser corrupto e estar preso, na gestão do Cabral... Eliminou a concorrência. Eliminou a concorrência até no próprio partido dele, porque no MDB nós tivemos vários deputados e vereadores do MDB presos no governo Cabral, né? O partido do MDB, que era um partido que era o PMDB, né? Nós tínhamos deputados que eram milicianos. E aí, Albert, um outro problema. A Rede Globo lança uma novela, na novela da Globo com Antônio Fagundes, eu acho que é Partido Alto, eu tenho que lembrar o nome da novela, onde o Antônio Fagundes é um miliciano do bem. A favela era Portelinha. E o Antônio Fagundes fazia bondade com todo mundo, abraçava todo mundo, estava sempre ajudando as pessoas e tal. E a Rede Globo oferece ao Brasil uma imagem de que milícia era uma coisa muito boa. Afinal de contas, a Portelinha era uma comunidade de paz, de harmonia. E nunca foi isso. Milícia sempre matou, oprimiu, ameaçou moradores. A milícia sobrevive da extorsão a moradores, né? Algumas extorsões são mais evidentes. O miliciano bate na tua porta e cobra uma taxa. Outras estão embutidas no sinal de TV a cabo, clandestino, ou então no bujão de gás. Robson, teve um delegado aqui no Rio, Cláudio Ferraz, que chefiou a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, e ele investigava vários homicídios de pessoas assassinadas porque não compraram o bujão de gás com a milícia. O bujão de gás da milícia custava R$55 e o bujão de gás na loja custava 45. Eu não quero comprar com a milícia. Vou te matar. É melhor você comprar com a milícia. Então, isso é a milícia no Rio de Janeiro. Aí as pessoas perguntam, mas Pimentel, o que é melhor? A milícia ou o Comando Vermelho? Os dois são uma merda. Pô. Não, mas algum tem que ser melhor. Não, os dois são uma merda. Eles são só rivais. Eu queria te fazer uma pergunta. Tinha uma época que só tinha, acho que aquela milícia de Rio das Pedras, lá em Jacarepaguá, se não me engano. Teve uma época, eu lembro bem disso. Eu lembro que eu tinha uma moto, de vez em quando eu consertava no mecânico lá em Jacarepaguá.
E só tinha essa, mas de um tempo para cá, isso eu tô falando de 20 anos atrás, de um tempo para cá, proliferou. O que foi que aconteceu, afinal de contas? Olha só, ela é alimentada por policiais militares expulsos, tá? Primeiro, nós tivemos, ao longo de uma década, uma média de 500, 600 policiais expulsos por ano, sabe? A PM do Rio expulsa muita gente. Então, nós começamos a gerar mão de obra para esse business, né? Uhum. Você tem a questão também dos currais eleitorais, os partidos políticos descobrindo a Zona Oeste do Rio de Janeiro como a maior fonte de voto, tá? E você tem a questão também da politização dos batalhões. Você tem comandantes de unidades que eram ligados a deputados estaduais. Albert, o que eu estou falando está nos jornais, tá? Nós chegamos a ter no Rio de Janeiro 11 deputados cassados, tá? E nós tivemos deputados presos também e vereadores presos por participarem de milícias. Aliás, presos pela própria Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, pela polícia. Se tivemos alguns presos pela Polícia Federal também, tá? A Polícia Federal prendeu milicianos no Rio de Janeiro também. Mas o papel maior foi a DRACO. Aí você tem essa junção de fatores, oferta de mão de obra, de policiais, você tem politização, estabelecimento de currais eleitorais na Zona Oeste. Aí você tem a primeira explosão, tá, Robson? A primeira explosão, Campo Grande, Bangu, aquela região, depois a Grande Jacarepaguá toda, tá? Depois a própria Avenida Brasil, a favela Kelson, virou uma favela de milícia, depois a Roquete Pinto, aí depois a Ilha do Governador, pronto, as milícias assumiram a sua posição. Aí tem uma questão mais nova, Robson. O Comando Vermelho, ele tem uma capilaridade, ele tem favelas em Volta Redonda, Cabo Frio, ele tem favelas na Zona Oeste, e você acorda de manhã, você é traficante e fala assim, pô, quer saber? Não vou pagar mais porra nenhuma pro Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho cobra royalties, né? Para você usar a marca Comando Vermelho, tem que pagar ali 3, 7, 8 mil reais por semana. É uma franquia a tua favela, né? A franquia deles. Aí você mas fala, o Montenegro fez um artigo muito bom no Velho General sobre isso aí, mano. É um negócio. Aí você levanta a mão e fala assim, a partir de hoje eu não tenho mais facção. Se você não tem mais facção, se você não é CV, nem ADA, nem terceiro comando, você é uma milícia. Você é um grupo armado, aí pronto. Eu fui na favela Kelson acompanhar uma operação dos fuzileiros navais e do Exército Brasileiro. Fiquei puto pra cacete também, me perdoa o palavrão, Robson, com a casa que eu trabalhava, com a Rede Globo. Os moradores estavam todos felizes, os moradores, porra, até que enfim o Exército Brasileiro chegou aqui, porra, que bom, que bom. Aliás, eram os fuzileiros navais. E todos os moradores que eu conversei, que eu interagi, satisfeitos, né? E o chefe da inteligência de um batalhão de infantaria, ele pegou uma câmera e começou a tirar fotos, talvez com smartphone, de alguns moradores, para que ele pudesse fazer comparação com o arquivo de imagens que ele tinha da Polícia Civil. A Rede Globo foi nisso aí. Moradores estão sendo humilhados, constrangidos, não sei o que. Eu me lembro disso. Né? Uma cascata, porque o morador estava do meu lado. Não estou nem um pouco, eu não sou bandido. Pode tirar minha foto, qual é o problema? Não estou devendo nada a ninguém, pode tirar. E não era uma coisa seletiva, estava tirando foto de vários moradores. Nesse dia, eu conversei com o presidente da Associação de Moradores. Eu perguntei, aqui é Comando Vermelho ou Terceiro Comando? Aqui é ADA? Não, aqui são jovens de 18, 19 anos que simplesmente avisaram ao Comando Vermelho, não vamos mais pagar porra nenhuma, montaram uma milícia local, se aliaram a um policial corrupto que foi expulso também, pronto, montaram a sua milíciazinha. Mas na cabeça da Rede Globo, na cabeça da sociedade, quando você fala milícia, sempre são ex-policiais. Naquele caso não era isso, naquele caso eram jovens do Comando Vermelho, que vendiam cocaína, vendiam maconha e roubavam carga. E hoje, Robson, mais um problemão. Você é fumante, Robson? Você é fumante, não, né? Já fumei há muito tempo. Agora... fuma, não. Parei de fumar há 30 anos. O Hollywood hoje, Albert, não é o cigarro mais vendido no Brasil. O cigarro mais vendido no Brasil hoje é um cigarro paraguaio. Tá? Aliás, são duas marcas paraguaias distintas. E hoje o Comando Vermelho resolveu investir maciçamente na venda de cigarros. Então, qual é o pensamento do Comando Vermelho? Se você prender um bandido com um cigarro, não dá porra nenhuma. Nada. Se você prender uma pessoa com cocaína, é 12 anos. Está preso. Regime fechado.
Então o Comando Vermelho descobriu uma outra coisa. O que vende mais, cocaína ou cigarro? Cigarro. Logicamente, a receita obtida pela cocaína é muito maior, mas se você vender um cigarro em larga escala... Então, hoje, o risco é menor, né? E o risco na cocaína é maior, o custo é maior, enfim, toda... Hoje o Comando Vermelho, em algumas favelas, abandonou a cocaína e só vende cigarro. Hoje o Comando Vermelho, em algumas favelas, abandonou a cocaína e só rouba carga. Então, hoje, se você não combater o contrabando de cigarro e se você não combater o roubo de carga, você não combate o Comando Vermelho. O Comando Vermelho continua lá mantendo o seu império com o uso da força. Qual a carga mais procurada, Pimentel? O que eles mais procuram? O Comando Vermelho roubava carne, proteínas e roubava também cerveja, bebida alcoólica. Até mais ou menos o final da década de 90. Hoje em dia ele rouba qualquer coisa. Um dia, o Robson, um delegado da delegacia de carga, Pimentel, roubaram 2 caminhões de uva. Uva é perecível, pô. Você tem que passar a uva muito rápido. Você não tem onde guardar. Aí o motorista do caminhão disse que foi abordado pelos bandidos. E ele fala assim, gente, mas é uva. Eu bandido, foda-se, a gente quer uva mesmo. Mas, assim, em época de Páscoa, ovo de Páscoa, chocolate, em época de Natal, panetone, peru... É sazonal. Eles vão de acordo com a... Mas eles roubam qualquer coisa, por quê? Porque eles oferecem qualquer coisa. Tem alguns vídeos que circulam no YouTube do traficante abrindo o baú e olhando o que tinha no caminhão, aí percebeu que era nuggets da Sadia. E ele pega o megafone, hoje tem nuggets da Sadia, 3 cartelas por R$5. E aí, o Robson, você pega esse morador de favela, desempregado, antes da Covid-19, esquece a Covid. O cara fala, quer saber? Vou comprar a porra do nugget pro meu filho e foda-se, né? Mas, porra, aí fica assim, desse jeito. Eu não sei se foi o general Braga Neto, foi o general Richard, mas um dos generais disse numa entrevista, olha, enquanto tiver morador para comprar carga roubada, vai ser difícil a gente combater essa modalidade, porque tem demanda. Eu não sei, pode ter sido o general Sinotti também, eu vou ver quem foi. Mas foi um dos generais. Olha, isso aqui ninguém me contou, eu vi. Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, estava voltando do TFM no final do dia e eu passei em frente a um supermercado. Então tinha uma quantidade de alimento perecível que eles jogaram no latão e eu vi um pessoal se debruçando no latão e pegando aquele alimento estragado. Quer dizer, a situação de penúria, ela realmente existe. É difícil você dizer pro cara, não vai comprar isso daí, não é a situação que ele está, né? Agora, uma solução para esse problema não é uma única questão, não é só a polícia ir lá, não sei o quê, você precisa de todo um... Exatamente. É saúde, é econômico, cara, é muita coisa. A questão do cigarro, inclusive, apesar de não ser fumante, eu até achava interessante, porque o cigarro paraguaio, ele está no Rio de Janeiro, o Gift, ele está custando R$2,20 no Rio de Janeiro na mão dos bandidos, tá? É quando você compra um cigarro paraguaio aqui, o Gift. Eu acho até que o dono da Gift era o vice-presidente do Paraguai, inclusive, que ele era cigarreiro, né? O vice-presidente do Paraguai. Mas o cigarro Hollywood, ele está R$7 ou R$8, eu não sei bem. Como que eu vou convencer o porteiro do meu prédio que ele comprando Gift, ele está alimentando o Comando Vermelho, né? Ele está alimentando uma cadeia de corrupção, de assassinatos, de banditismo e tal. E se eu reduzisse o preço do Hollywood, será que o cara ia comprar o Gift se o Hollywood tivesse mais barato? O que eu sei é que a Polícia Federal hoje, e a Polícia Rodoviária Federal, elas apreendem, Robson, 1 tonelada de cigarros por dia na região de Foz do Iguaçu. É incansável. Todo dia tem uma operação foda, às vezes envolvendo a Receita também, prendendo cigarro. E ainda assim, Albert, eles conseguem fazer o cigarro chegar no Rio de Janeiro. Tem uma favela em São Gonçalo que o caminhão saiu direto de Foz do Iguaçu, o nome é Favela do Salgueiro, tem 2 salgueiros, tem Salgueiro da Tijuca e São Gonçalo também. O caminhão saiu direto de Foz do Iguaçu, escoltado com fuzis, para levar o cigarro na favela do Salgueiro. E a Polícia Federal avisou ao batalhão de São Gonçalo, o 7º Batalhão, que a carga ia chegar. Ou seja, eles estão usando armamento pesado para escoltar cigarro.
Aí que tá, Pimentel. É outra pergunta que eu quero fazer, tá? E que eu sei que vai dar gancho para mais um vídeo. A gente precisa falar do problema de entrada de armas no Rio de Janeiro também. Exatamente. Problema de armas pesadas, né? Assim, a cada ano que passa, a polícia tem um resultado melhor na apreensão de fuzis, tá? Todo ano, a PM divulga, batemos recorde em apreensão de fuzil, batemos recorde... Todo ano esse recorde está sendo quebrado. E cada vez mais sofisticado, viu, Robson? Antigamente você verificava aqueles AKs que eram sobra das Farc, você via lá um G3 velho, da HK, né? Você via um FAL argentino também velho. Hoje em dia isso acabou, eles são novíssimos, né? Aí o BOP compra o AR-10-762, o Batalhão de Choque, o BOP e a Cora da Polícia Civil. No mês seguinte, opa, essa arma deve ser boa, o BOP comprou. Eles têm lá um contato e eles compram a arma exatamente igual a do BOP. Tá? Deveria ser realmente Polícia Federal, né? A gente deveria cobrar mais a Polícia Federal. A gente deveria cobrar mais a PRF, porque realmente essas armas chegam rodovia, né? Ou pela BR-116, ou pela BR-040, ou pela BR-101. E, Robson, a PRF, quando tem um mega evento no Rio de Janeiro, a PRF ela recebe reforços de todo o Brasil. Então tem um posto da PRF que fica ali em Itatiaia. Esse posto normalmente tem 4 policiais, 5 por dia. Aí quando tem um evento no Rio de Janeiro, visita do Papa, jogos mundiais, jogos militares, essa base da PRF recebe 16 homens por dia, 17, às vezes 20. Robson, é imediato, você começa a ver o nível de apreensões escalonando. A PRF pegando 5, 6 fuzis por dia, 9 fuzis. Então quer dizer que a solução para o Rio de Janeiro poderia ser uma PRF forte em Itatiaia? De repente. Eu sei também que todo secretário de Segurança Pública, quando se estabelece no Rio de Janeiro, Beltrame, Garotinho, Josias Quintal, toda vez que a coisa começa a apertar, eles começam a acusar a PF e a PRF de pouca produção, sabe? Será que a gente não podia estabelecer que a PF e a PRF no Rio de Janeiro deveriam ser prioritárias no Brasil? Eu sei que o cobertor é muito curto, eu sei que Foz do Iguaçu também é prioridade, eu sei que a Amazônia é prioridade também, a Amazonas toda é prioridade, mas será que aqui não poderia ser uma prioridade? Porque na Via Dutra, Robson, passam 7 mil caminhões por dia. Será que a gente não poderia parar pelo menos aí uns 1.000 caminhões por dia para realizar uma boa abordagem? A maconha e as armas chegam em caminhões de madeira, com placa de Maringá, de Londrina, de Apucarana. São caminhões novos que foram comprados, a documentação do caminhão está totalmente em dia. Mas a PRF opera milagres, viu? Porque para um caminhão daquele de madeira, você tem que levantar a carga, tem que suspeitar que o fuzil está guardado ali. E eu vejo, ainda assim, a PRF com bons resultados. Mas talvez tivesse um raio-x ali, Robson, um raio-x daquele tipo que tem lá na fronteira com o México, sabe? Alguma coisa nesse sentido aí, mas... Mas é que tá, Rodrigo, olha só, uma coisa que eu sempre bati aqui no canal. Essas armas, elas não são fabricadas, não é o cara da favela que fabrica elas, não é o cara do Paraguai que fabrica elas, tá? Isso vem coisa da Bulgária, vem coisa dos Estados Unidos, vem coisa da Rússia, de Suriname, Robson. Suriname também. Mas aí que tá, a pergunta que eu faço, é justo nós temos essa taxa de mortalidade de policiais do Brasil, combatendo o tráfico de drogas. Se os Estados Unidos e outras potências não fazem a parte deles de repressão ao contrabando de armas, que vem de lá, entendeu? Então eu acho que essa coisa tem que começar também por esforços diplomáticos, a gente começar a fazer uma pressão, falar, meu amigo, vem cá, você quer que eu combata o tráfico de drogas aqui no Brasil, que não vá drogas para a Europa, que não vá drogas para os Estados Unidos, que a gente sabe que o Brasil é uma ponte de exportação, né, de drogas aí, de tráfico, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, porque quem está municiando, quem está armando o tráfico aqui são vocês, né? Então é complicado. As armas deles vêm desses países. Exatamente. O Albert, e assim, da minha geração, você aprender uma Glock em favela era um pouquinho raro. A gente aprendia muita pistola Bersa argentina, alguma pistola CZ tcheca,
alguma pistola israelense, uma pistola boa israelense, esqueci, o Jericó, e eventualmente a gente pegava Glock. Hoje em dia o que mais tem são Glocks, né? A Glock ela não só é fabricada na Áustria, como é fabricada nos Estados Unidos também, né? E as Glocks apreendidas no Brasil, hoje você pega a numeração, você consulta via ATF, e você percebe que são pistolas fabricadas na Flórida, se eu não me engano. A delegacia da Polícia Civil, não a federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela descobriu que um grande lote de pistolas Glock, Robson, foram compradas por associações de polícias municipais americanas, por xerifados, condados, né? Então, hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um trabalho maravilhoso feito por um inspetor de polícia, por um delegado, eles informaram o governo da Flórida, o estado da Flórida, que as Glocks que são apreendidas na Rocinha, no Turano, né, elas foram compradas por uma associação por um preço mais embaixo, e os policiais da associação não tinham solicitado essa compra, sabe? E aí o governo americano começou, em 2018, a prender policiais dos Estados Unidos envolvidos, policiais municipais, tá? Com contrabando de armas utilizadas em favelas no Brasil. Mas eu estou te falando de uma das estratégias, né? Que são várias, né? Aí, ano passado também, impressionante, Robson, a quantidade de pistolas turcas, né? E são pistolas muito boas, ó. Pelo menos 50 pistolas da Turquia, são pistolas de ótima qualidade, de polímero também. Agora, o delegado, esse mesmo delegado, ele quer entender, ele já descobriu o esquema da Glock da Flórida, agora ele quer entender o esquema da pistola turca também. Como é que chegou? Quem foi que teve essa ideia de comprar essa pistola turca? E o crime é muito ágil também, né, Pimentel? Eles trocam, né, as vias. Se tá mais difícil comprar nos Estados Unidos, vão comprar em outro lugar. Eles são ágeis. Agora, Robson, para boa notícia, em 95 o BOP aprendeu um fuzil SIG. O SIG, ele tem duas... os nossos seguidores falam eventualmente SIG Sauer. SIG Sauer é a pistola, o fuzil é SIG, né? Uhum. Ele não é SIG Sauer. E tem dois modelos, 556. Tem o modelo comando, que é o 550, e o modelo 551, que é o modelo longo. O BOP aprendeu dois modelos, dois fuzis longos do SIG. Operações do BOP. Aí nós tínhamos a numeração do primeiro fuzil. O primeiro fuzil tinha uma numeração 008 no final. E o segundo fuzil tinha uma numeração 052. Nós pegamos essas duas numerações, informamos no consulado dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro, para um militar de inteligência. Ele fez uma conexão com a ATF. Simplesmente a ATF, em 30 dias, informou para a gente que era um lote de 50 fuzis comprados por uma empresa americana, da SIG, na Suíça, e vendidos para uma loja em Pedro Juan Cabaleiro. Olha só, Robson, eu não estou falando de Polícia Federal, não estou falando de Polícia Civil, delegacia especializada, eu estou falando de conexões pessoais que a gente tem no mundo militar. Sim, que a gente sempre faz, né? As conexões. Porque aqui no Rio e em Brasília tem um agente do DEA, um agente da TF e um agente do FBI, que são os adidos, né? Uhum. E eles estão lá para ajudar, né? E a loja era uma loja chamada Casa Agrícola Pedro Juan. Era uma loja de material de agricultura, né? Mas que vendia também armas, tá? E nós descobrimos o canal desses fuzis SIGs. Nunca mais a gente viu o SIG no Brasil. Eu acho que são bem raros os SIGs, tá? Eu até vi no alemão aqueles Steraugs, né? No alemão, né? Aquele Stear, né? Sei. Que o carregador dele é transparente, né? Eu até vi, mas o SIG eu nunca mais vi. Eu acho que essa conexão... Agora são várias conexões. E aí tem uma questão muito doida. A cocaína, nós tínhamos na Colômbia, até a morte do Pablo Escobar, nós tínhamos 4 cartéis. Hoje nós temos 2.000 cartéis na Colômbia. Então eu tenho que saber da onde veio a nossa cocaína, de um dos 2.000 cartéis. Mas as armas, o Robson, qualquer um de nós aqui, o Albert, você, eu, a gente pode ir para Pedro Juan Cabaleiro, no nosso carro, botar 20 30 pistolas no carro, atravessar a fronteira. A gente tem que ter
culhão para essa porra, porque pode ser preso, né? Mas é factível, é possível. Albert, nós tivemos na PM do Rio de Janeiro, na década de 90, um grande oficial nosso, atirador da PM do Rio de Janeiro, um dos melhores atiradores da história da Polícia do Rio, que ele foi preso pela PRF com 50 pistolas no carro, né? Ele foi no Paraguai e trouxe 50 pistolas. Foi ele e o pai dele presos, né? Ele é capitão, o pai coronel da PM, ambos presos, autuados em flagrante, foi expulso da PM, inclusive, e simplesmente ele agora não sei para quem ele ia vender aquelas pistolas, mas ele trouxe 50 pistolas do Paraguai, né? Então, assim, é uma situação bem difícil. Eu estou querendo dizer que qualquer um, potencialmente, eu não preciso participar de um cartel, de uma associação, de contrabandistas de armas. Qualquer um de nós, a gente consegue. Agora, eu preciso de uma rodovia com policiamento, né, Robson? Eu preciso da BR, da Rio Juiz de Fora, e preciso da Dutra com policiamento eficaz. Da BR-101 também. Ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu muitos fuzis na BR-101, né, na altura de Paraty. Então, se eu fechar isso aí, meu amigo, a gente vai de braçada no Rio de Janeiro, né? Mas o que eu estou te falando, Robson, o general Braga Neto sabia, o Beltrame sabia também, né? É que implementar essas ações... Sim, e tudo tem custo também, né, Rodrigo? Os recursos do Estado são limitados, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter um Estado eficiente hoje em dia, né? Porque a gente tem um Estado caro, o Estado brasileiro é um Estado caro, essa que é a realidade, e pouquíssimo eficiente, né? Então nós precisamos realmente, gestores comecem a olhar e falar, olha, o recurso tem que ser aplicado aqui. Isso que você falou do estrangulamento da Dutra, talvez seja uma coisa importante. Estrangular a principal artéria já vai ficar difícil, a gente não vai acabar, lógico, a gente sabe que não vai acabar com o tráfico de drogas nem com o tráfico de armas, mas vai deixar num nível, né, num nível que você consiga conviver, porque o que está pegando no Rio de Janeiro hoje em dia é que é uma cidade, né, com características de uma guerra, né, uma guerra. Eu acho que o que tem no Rio de Janeiro é igual o que era Alepo, né, o que é... Ô Pimentel, eu morava ali em Copacabana, perto do Pavãozinho e do Cantagalo. Era comum acordar com helicóptero, era comum acordar com helicóptero. Era comum, eu não esquenta a cabeça, porque a vida inteira trabalhando com helicóptero, com blindado no CFN. Mas era comum, falar, pô, eu acordar, pô, será que eu já tô no quartel hoje? Era comum, ali é a subida da São Romã. Da São Romã. Ali direto, pertinho, eu morava ali na Tchamurique. E ali, Robson, uma época, Pavão era uma facção e Cantagalo rival, tá? Então você imagina, hoje em dia não, é uma mesma facção, mas imagina aquela região ali com facções inimigas. De volta e meia ele jogava um cadáver lá atrás do prédio onde eu morava, lá, caía na lixeira. Toda noite tinha tiro ali no Pavãozinho. Ali fizemos boas operações ali, viu, Robson? Ali, um dia eu conto só para você. Não, quando eu cheguei, já estava mais ou menos tranquilo. Eu cheguei quando estavam instalando o PP. Mas mesmo no final, Rodrigo, no final que a gente sabia mais ou menos, a gente tinha uma ideia que em 2016 ia acabar tudo que o dinheiro do governo federal estava acabando. A gente sabia que aquilo lá ia ruir. No final estava insuportável. Robson, a última UPP inaugurada foi a UPP da Vila Kennedy. E ela já foi inaugurada na base de uma mentira. A PM já não tinha mais nenhum recurso, já não tinha efetivo, e ela inaugurou essa UPP da Vila Kennedy, transferindo policiais de outras UPPs, né? Eu estava na Globo nessa época. Se eu soubesse disso, eu daria essa notícia. Mas a PM, na época, não me contou isso. Os colegas da comunicação não contaram isso para mim. Mas a UPP virou ali uma ferramenta de reeleição do Pezão, né? Então começou abrindo o PP. Vamos abrir o PP, vamos abrir o PP. Sem menor Foi vendido como se fosse a solução ideal para a população, né? Se nós estivéssemos mantendo só 12 UPPs, 13 UPPs, o projeto estava até hoje funcionando, sabe? Mas ia servir de modelo e depois, mais para frente, poderia expandir, né? Mas é isso que você está falando. Eu vi na Polícia Civil de São Paulo há muitos anos atrás, antes de ser oficial da Marinha, eu fui policial civil. Eu chamava de crescimento canceroso. Quando você começa a espalhar unidades
por uma área muito grande, mas elas não têm o que é necessário. Você tem, nominalmente, você tem uma unidade ali, mas ela não tem todos os recursos. Ela não tem a estrutura que ela precisa para funcionar, gente, operar como deveria. Nós estamos com 1 hora de gravação. Eu estava com a ideia de fazer o seguinte, desligar o gravador aqui, a gente bate mais um papo e a gente já marca um novo vídeo. Quando quiser. E aí, Alberto, eu prometo aí, quando acabar essa Covid aí... Não, ele vai. Vamos levar o Albert lá. Comandante, você tem relação boa com teus inscritos? Você faz essas coisas de... Você indica livros, que volta e meia você indica uma leitura. Não, certo. Mas para isso você manda alguma coisa para algum menino teu aí, não? Para algum seguidor, tu manda algum brinde? Não, prêmio? Já mandei. Já teve um rapaz que o Albert sabe quem é, ele não gostava de ler de jeito nenhum. O Pimentel peguei uns livros que eu mandei um pacote, vai ver se você lê, cara. Mas funciona bem isso, não? Não, eu mandei de presente mesmo, Pimentel, porque eu... Calma aí que eu vou pegar aqui para te mandar para um leitor nosso. Um minutinho. Tá. Acho que o que ele tá falando é fazer tipo sei lá, um sorteio. A gente vai fazer pelo blog, a gente faz. Tá muito legal, né, cara? Foi muito bacana. Muito bom, muito excelente. Eu tenho que fazer mais aí. Excelente. Aqui, comandante, o Nunes mandou fazer isso. Ah, sim. Aí o Montenegro ganhou um, sabe? E eu sou parte do grupo que mandou montar essa aqui, porque todo mundo tinha essa porra. O FE tinha... A polícia, só a gente que não tinha essa porra. Aí mandamos fazer isso aqui. Mandamos fazer 1000, só tem 1000, tá? E 50 colegas receberam de presente. O Montenegro foi um que a gente convidou, que ele é nosso amigo, né? E o Montenegro de vez em quando dá aula no BOP e tal. Eu vou mandar isso aqui para um leitor teu. Você vai fazer algum tipo de promoção? Tá. Pro cara, porque tá lindo, é um dos mais bonitos que eu vi. E aqui conta a história, aqui você consegue se sintonizar com as ideias de que é ser operador especial no Rio de Janeiro. Essa aqui é a nossa favela da Maré, viu? Então, além de ser um livro lindo, tá? Mostra o treinamento do BOP, mostra as equipes do BOP nas operações, sabe? Você consegue entrar numa sintonia do que é ser policial de uma unidade... Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um novo vídeo e a primeira pessoa que comentar nesse vídeo ganha essa porra. Ganha esse livro. Primeira pessoa que comentar. Eu vou encerrar essa daqui, tá? Mas já está intimado aí a aparecer no próximo. Quando você quiser, meu amigo. Quando você quiser, tá? Tá, ok. Um abração para ti.